Estamos hoje no estudo de 1 Coríntios, onde o tema é a postura da igreja nos cultos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a seguir. Abra a vossa Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a seguir, que diz bem assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Podeis assentar, meus amados, com a sua Bíblia aberta. Estaremos estudando hoje o tema: a postura da igreja nos cultos. A postura da igreja no culto. Irmãos, nós vemos aqui nessa passagem muitas coisas, muitos costumes, muita cultura da época, e nós vemos igrejas hoje, antigamente, errar por falta de conhecimento, pegar a palavra e interpretar ela da forma como ela está lendo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Nós precisamos saber o que a mensagem, o que a palavra está realmente querendo passar para nós. Quando a Bíblia diz: é desonroso o homem ter a mulher cabelo tosqueado, a Bíblia não está dizendo é proibido a mulher cortar cabelo. A Bíblia está falando algo na cultura da igreja de Coríntios, e nós precisamos saber interpretar em que tempo foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, e o que nós podemos tirar de essência dessa escrita. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios e os problemas da igreja de Coríntios, entendeu? E é nesse foco, nessa essência, que nós vamos tirar algum
exemplo de lá para cá. Quando nós vemos aqui, o mundanismo da igreja acabou afetando o culto e refletindo na adoração. 3 problemas principais surgiram na igreja em relação ao culto. Estamos falando da igreja de Coríntios: a posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Pastor, hoje nós vamos falar sobre o que? A posição da mulher no culto, na igreja e na sociedade. E nós vamos tirar alguns tabus que muitos usam, que muitos usavam, entendeu? E ainda muitos estão usando até os dias de hoje. Muitas religiões hoje ainda não dão oportunidade para as mulheres, entendeu? Ainda estão naquela interpretação particular da palavra. Mas o que a palavra de Deus fala? Ainda, aqui através do apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 2, ele diz bem assim, ó: de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Retendes as tradições. O que é tradição? Algo da região. Aqui na Austrália tem uma tradição, lá no Brasil tem outra tradição, na Índia tem outra tradição, entendeu? E nós não podemos misturar usos e costumes com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela permanece e ela é válida para todas as nações, todas as tribos da terra. Usos e costumes não. Aqui na Austrália é um tipo de costume, lá no Brasil é outro tipo de costume. Nós vemos tipos de costumes diferenciados entre os estados brasileiros. Cada região é um tipo de costume. E nós temos que conhecer a cultura da terra para chegar e pregar nela. Senão nós vamos misturar as coisas. Imagina nós ir pregar na tribo indígena, aonde os costumes são diferentes. Não são pecadores, mas os costumes deles são diferentes. Ah, pastor, vai tudo para disciplina. Por quê? Estão tudo pelado, que escândalo. É o costume deles. Entendeu? É o costume deles. Agora, peraí, pastor. Quando a Bíblia fala aqui, ó, o que seria essas tradições, os ensinamentos orais e o conteúdo da pregação que Paulo passava para a igreja, e ele estava guardando esse conteúdo. Paulo deu à igreja o que recebeu de quem? Qual é o versículo que nós lemos toda a ceia? Bem alto, aquele versículo lá, vamos lá? Tá, o que diz o 23? Porque eu, de quem? O que também vos. Então vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então o que Paulo estava passando para a igreja era o que ele tinha recebido do Senhor. Aí nós vimos aqui, capítulo 11, 23 de 1 Coríntios. A tradição, portanto, era o ensino oral de Paulo. O evangelho que Paulo recebeu de Deus, ele o transmitiu à igreja e este o guardou e observou. Nós vimos ali no versículo 1 do capítulo 11, ele falando: o que eu vos entreguei, vocês guardaram, que era a palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz bem assim, ó: e o que de minha parte ouvistes também de mim, de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, a quem idôneos, tá? Para instruir a outros. Paulo ensinava obreiros e falava para eles: o que vocês estão aprendendo de mim, passe para outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, está a prova ali. Ele diz: o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Hoje o ensino está fundamentado não no ensino oral, mas na palavra escrita. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos livros, hoje nós temos teologia, hoje nós temos culto de ensino, hoje nós temos literatura, nós temos data show. Hoje a palavra não está mais só na oratória,
Hoje a palavra está na escrita. Você aprende, e o que você aprende você pode levar para casa. Hoje você grava, você bate foto. Hoje você faz o pregador passar trabalho, porque é difícil pregar para uma igreja que gosta de Bíblia. Entendeu? É difícil, é fácil você pregar para uma igreja que não lê Bíblia. Agora a igreja que lê Bíblia é difícil. Você fala alguma coisa meia fora da Bíblia, eles já te pegam ali, pastor, mas aqui não diz assim, aqui diz assado. Por quê? Porque hoje você tem a palavra escrita com você. Hoje não fica só no diz que me diz, que hoje tem a palavra escrita, tá? Nós temos a palavra de Deus completa. Porém, ainda hoje muitas pessoas confundem a tradição com o tradicionalismo, tá? A tradição é a fé viva da pessoa que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda estão vivas. Vamos lá então. Comportamento das mulheres no culto. Vamos falar de tradição e tradicionalismo. Vamos lá, capítulo 11, versículo 3 em diante. Ali, para discernirmos o ensino de Paulo sobre a questão do véu, tá? Quando fala a mulher precisa estar com a cabeça coberta, precisamos compreender o contexto cultural em que o véu foi usado. E o escritor ali faz o seguinte comentário, presta atenção agora no que eu vou falar para vocês. Nessas terras orientais, o véu é poder, a honra e a dignidade da mulher, tá? O véu, isso aqui significa poder, dignidade e honra. Poder, dignidade e honra, tá? Quando uma mulher era pega em adultério, a Bíblia diz que era soltado seus cabelos, que era tirado seu véu, era rapado a sua cabeça. Isso era o que? Desonra. Uma mulher não podia mostrar os seus cabelos, uma mulher não podia mostrar suas intimidades. Se ela estava expondo a sua intimidade, ou ela era uma prostituta ou ela era adúltera. Por isso que a Bíblia diz que é desonroso o homem ter uma mulher cabelo raspado. Por quê? Todo mundo via de longe. Uma mulher que tinha cabelo raspado, com certeza não estava coberta, ela estava com a cabeça descoberta. Estava de ver de longe que era ou era adúltera ou era uma prostituta. Entendeu? Agora peraí, pastor, como o véu da cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Todo mundo respeitaria a mulher se ela tivesse assim. Ela poderia entrar em qualquer lugar público que os homens nem olhariam para ela. Por quê? Porque ela tem respeito. Ao contrário de muitas mulheres na cultura contemporânea de hoje, que você tem que fechar muitas das vezes os olhos, porque de respeito elas não têm nada. Entendeu? Mas a cultura daquela época, as mulheres, pelo menos uma coisa elas tinham: respeito. Respeito com quem pudesse olhar para elas, respeito com quem pudesse passar por elas, respeito com a família, respeito com o próprio marido. Entendeu? Estamos falando de véu, estamos falando de dignidade, honra, estamos falando de um respeito que ela mesma é responsável. Ninguém é responsável pelo respeito seu, só você, só eu. Quando eu vejo ainda falando, ela está só. As demais pessoas à sua volta lhe são inexistentes, como ela o é para eles. Ela é suprema na multidão, porém sem o véu, a mulher é algo nulo, que qualquer um pode insultar. A mulher sem o véu, a mulher sem essa cobertura na cabeça. Pastor, nós estamos falando a cultura de agora, estamos falando a cultura lá, oriental, cultura lá. A mulher sem o véu, ela era uma pessoa nula, ela era uma pessoa que qualquer um podia insultar. E hoje, se você vê um americano indo para lá, principalmente mulher, muitas das vezes você passa por insultos.
entendeu? Porque para eles, os ortodoxos mesmo, eles veem uma mulher com a cabeça descoberta, uma mulher com aqui aparecendo, para eles é um insulto, para eles é uma blasfêmia, é uma falta de integridade, é a cultura deles, entendeu? Por isso que eles quase não aparecem lá no Brasil, senão eles morrem. Imagina, frequentar as praias brasileiras lá é um escândalo para eles, é um suicídio ministerial na vida deles, porque lá praticamente até praia de nudismo tem, e é uma tristeza no coração que é no sul ainda, né? Porém, sem o seu véu, a mulher é algo nulo, que qualquer um pode insultar. Agora, a autoridade, a dignidade de uma mulher se esvazia com o véu que tudo cobre, quando ela se descarta dele. Quando a mulher tira o véu, ela praticamente está tirando a sua dignidade, tá? Olha só, Corinto era uma cidade grega. Coríntio era uma cidade, na província grega a manifestação religiosa mais popular eram os cultos ou as religiões de mistério, e nessas religiões todos os membros eram do sexo masculino, não tinha sexo feminino nessas religiões, era só sexo feminino, masculino. As mulheres eram excluídas desse culto de mistério. Agora nós vemos essa religião refletia o distorcido conceito de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisava de religião. Agora vamos entrar na palavra. Chega o apóstolo Paulo naquela cidade, pregando o quê? Como é que é aquele versículo? Por quê? O versículo lá que nós lemos, 11:23. Não, 11:23. Então agora chega o apóstolo Paulo no lugar onde a mulher é discriminada, desprezada, desonrada, e fala bem assim: porque eu recebi do Senhor o que também vou começar a ensinar para vocês. E nós já aprendemos algumas terças-feiras atrás. Não foi nas terças-feiras, foi na escola teológica. Nós aprendemos que a mulher, quem restaurou a dignidade da mulher foi Jesus. Quem restaurou o posto da mulher foi Jesus. Quem colocou a mulher no lugar de honra de novo foi o próprio Jesus. E agora Jesus ensina aos discípulos que a mulher tem um lugar de honra também, e o lugar dela é do lado do esposo. Entendeu? Não abaixo dos seus pés, nem acima, mas do lado. E agora imagina o apóstolo Paulo chegando lá na igreja de Corinto, pregando isso. Pensa no problema. Num lugar onde desprezam a mulher, num lugar onde a mulher... Olha o que diz: a pregação de Paulo trouxe uma nova perspectiva para as mulheres. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. Pronto. Agora, o cristianismo resgatou o valor e a dignidade da mulher. Ela não foi criada para ser inferior ao homem, nem ocupar o lugar inferior a ele no plano da redenção. Mas Paulo dá o seu testemunho. Gálatas capítulo 3 versículo 28 diz bem assim, de Sardes não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Pronto, Paulo já fala um negócio ali que já deixa os coríntios doidinhos. Homem e mulher em Cristo são igual, não tem diferença. Esse negócio de vaso mais frágil é negócio de carne, não tem nada de espírito não. Quando envolve alma, quando envolve salvação, os dois têm que andar no mesmo caminho. Os dois vão ser pesados pela mesma peso. Os dois vão ser julgados pela mesma palavra. Não é só porque é mulher, só porque é homem que vai ter diferença. Não, agora só os homens vão ser julgados aqui. Vai os trapos de brutão ali. As mulheres, vamos lá fazer tudo rosinha, tudo. Não, Senhor, vai ser tudo. Lá não tem sexo, lá é almas. Entendeu? Agora, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso para a igreja de Coríntios, o homem não é mais importante, nem a mulher menos importante
Pastor, aonde? Perante Deus. Pois aos olhos de Deus, os dois estão no mesmo nível, têm o mesmo valor. Cristo morreu para o homem e para a mulher, e foi o mesmo preço, o mesmo sangue. A salvação é para o homem e também é para a mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 diz bem assim, ó: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Isso estamos falando de casal. No Senhor não existe independência. No Senhor não existe eu sou melhor, eu sou maior, eu sou faço. Não, no Senhor não existe isso. No Senhor é igual, é parelho, viu? Olha lá, cuidado com as interpretações para você não estar cometendo uma heresia. As mulheres cristãs de Coríntios, agora, estou falando agora das mulheres que se converteram lá na cidade de Coríntios. Mulheres que eram desprezadas, mulheres que não tinham nenhum valor. Agora elas se convertem, Manzélia, vêm para dentro da igreja, e dentro da igreja elas adquirem espaço, elas adquirem reconhecimento, elas adquirem confiança, elas adquirem elas adquirem um valor que lá fora elas não tinham. Aí o que elas fazem? Elas do desprezo, elas partem para o feminismo. Elas não equilibram as coisas, elas se aproveitam. O que acontece? Olha aqui, ó, onde eram desprezadas para outro extremo, agora são feminismo. As mulheres da igreja de Coríntios começaram um movimento de libertação da mulher. Primeiro, as mulheres, quando não eram cristãs, lá fora na igreja de Coríntios, elas estavam debaixo daquele jugo, né? Aquela rejeição. E agora elas aceitaram Jesus, entraram para a igreja. Agora os irmãos estão dando liberdade, os irmãos estão reconhecendo, pronto. Agora o que elas fazem? Elas partem para o lado feminista. Existe o lado machista, né? Existe o lado feminista. O feminista é aqueles que, não, é só eu, é a mulher independente, é a mulher que toma as decisões sozinho, é a mulher que... Isso na casa do Senhor, ou na vida de um cristão, não existe. Na vida do cristão não existe nem machista e nem feminista. Na vida do cristão existe o dependente. Serão dependentes, ou serão uma só carne. Quando eu vejo agora na igreja de Coríntios, as mulheres cristãs de Coríntios queriam abolir o uso do véu. Elas se converteram, elas vieram para a igreja. Lá fora elas eram tidas como mulheres humilhadas, mas o véu não era símbolo de humilhação, o véu era símbolo de submissão. Entendeu? O véu era um símbolo de submissão e da integridade da mulher. E agora, só porque elas adquiriram espaço na igreja, elas queriam abrir mão do véu, elas queriam abrir mão da submissão. Elas estavam se aproveitando da liberdade. Estamos falando de liberdade cristã. Elas, porém, no afã de tomarem posse da sua liberdade, disseram: abaixa o véu, vamos fazer uma campanha aí para que nenhuma mulher mais use véu. Estamos falando da igreja de Coríntios, tá? Vamos fazer uma campanha aí. Porém, o que era o véu? O que significava o véu naquela época? Porque hoje nós temos a igreja, a congregação cristã, que ainda estão usando o véu, pregando o véu, ensinando o véu, não sabendo o que significava o véu. Não sabe por que significava o véu. Hoje estamos vivendo o tempo da graça, e o véu era lá na igreja de Coríntios. O que trouxeram a cultura de lá para cá? Entendeu? Vocês vão entender que o véu hoje não significa nada se você não tiver uma vida de consagração com Deus. Tem muita mulher hoje lá naquela igreja que usa o véu como símbolo de submissão, mas só sair da igreja, submissão sai. Não tem submissão. Não adianta botar um véu só para dizer que sou submissa, mas sai da igreja, o véu vai para o bolso, e em casa fecha o tempo. Entendeu? Em casa o negócio ali, do véu vira... Olha só, na Grécia as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas. Eles usavam aqueles roupão, aquelas saião, né?
não sei como é que se diz aquele nome, eram parecidas, exceto pela cobertura da cabeça. Se identificava, né? O que distinguiu a mulher dos homens era o véu. Toda mulher decente e honrada usava véu, na cultura lá de Coríntios. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o seu véu. Fica prestando atenção nessas qualidades, nessas qualificações, que depois eu vou traduzir o véu de lá para cá hoje. E aí nós vamos entender que toda mulher decente precisa usar véu. Toda mulher honrada não pode sair sem véu. Mas eu vou falar para você o que é o véu nos dias de hoje. Entendeu? Olha aqui, pastor. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair às ruas sem o véu. Por isso que entra aquele versículo lá de Acromodael, quando a Bíblia diz: é desonroso o marido ter a mulher cabelo curto. Porque imagina, vai chegar uma visita lá na minha casa, ver minha mulher de cabelo curto, vai pensar: bom, ou eu tirei do prostíbulo, ou ela adulterou e eu perdoei, para não ser apedrejado. Já está na cara. Então é honroso ter a mulher cabelo comprido. Por quê? Porque Deus deu o cabelo para ser símbolo de véu. Entendeu? Só o fato de dizer que Deus deu o teu cabelo para ser símbolo de véu, não quer dizer que eu estou levantando uma doutrina aqui, ou uma proibição de dizer: você não pode cortar o teu cabelo. Mas você precisa saber o porquê que você tem um cabelo comprido, o porquê que Deus te deu esse cabelo. Ele representa alguma coisa. Pastor, olha aqui. As profetisas pagãs do mundo grego-romano exerciam seu ofício com as cabeças descobertas e desgrenhadas. Pastor, estamos falando da cidade de Coríntios. A cidade de Coríntios tinha um templo chamado Acrocorintios, lá em cima de uma montanha, onde só tinha 1000 sacerdotisas, que o culto delas era orgias. Entendeu? Eram orgias. De noite elas desciam para a cidade e se prostituíam com as pessoas da cidade, com os marinheiros lá da cidade de Coríntios. Cabeça descoberta. Não tinham dignidades. E eram reconhecidas de longe, que eram mulheres sem dignidades. Entendeu? Podia chamar o que quiser, porque elas não se ofendiam. Você vai aí nas ruas, aqui não tem tanto, mas você vai lá nas ruas, lá nas grandes cidades, você vê nas beiradas das ruas as pessoas fazendo programa. Você pode chamar o que tu quiser para elas, elas não se ofendem. Por quê? Porque elas trabalham, elas fazem isso. Agora chama um nome de baixo calão para uma pessoa de dignidade para você ver. Isso machuca, isso fere. Por quê? Porque tem respeito. O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto. Primeiro, a honradez e modéstia da mulher e a submissão ao seu marido. O marido que tinha uma mulher com a cabeça assim, essa mulher era submissa. Entendeu? Já vamos ouvir agora. Nesse sentido, o véu era símbolo de dignidade e de modéstia feminina. Tá? Apenas as prostitutas e as sacerdotisas cultuais nos cultos pagãos saíam ao público sem véu, ou participava de um culto pagão sem véu. Por quê? Elas eram independentes, elas não tinham que dar satisfação para ninguém. Agora a mulher séria, ela usava o véu, ela era submissa. Eu estava lá em Israel, e quando eu fui lá no museu, lá no Egito, no Museu do Papiro, eu quis tirar uma foto com o pessoal lá de dentro. Eu tirei foto, e quando eu fui se aproximar para tirar uma selfie da mulher que estava no balcão, ela disse: não foto. O próprio homem já veio: não, please, não. Aí eu pensei: ué, eu conversei com o pastor Valdemir, eu falei: por que será? Não, ele só permite bater foto com os homens, as mulheres não. Mulher casada não bate foto. Por quê? Porque elas têm uma dignidade. Elas não batem foto porque os maridos não permitem que elas batem foto com ninguém. Entendeu?
E elas não falaram nada, mas simplesmente elas só faziam assim. Se tu estava batendo foto perto de algumas pessoas, perto de algumas mulheres, as jovens, as solteiras não tinham problema, mas as casadas, elas procuravam virar o rosto. Por quê? Em símbolo de honra ao seu marido. É cultura. Mas a gente vê que eles levam a sério isso. Eles levam a sério. Pastor, agora eu vejo, quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua ou em uma cerimônia pagã, ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando a si mesma, dando motivo para que a sua reputação fosse questionada. Agindo assim, ela era desonrada pelo seu marido. Se lembra da mulher do poço de Jacó? A mulher samaritana? Que horas que ela estava lá tirando água? Meio-dia. O horário que as mulheres tiravam água era de manhã e à noite. Por que ela era uma mulher separada? Por que ela não podia tirar água perto das outras? Por que ela tinha que sair o horário fora? Entendeu? Ela era uma mulher independente. Tanto é que o próprio Jesus desmascarou na cara dela, né? Tu teve 5 maridos e esse que tu tem não é teu. Entendeu? Pastor, vamos lá então. Uma mulher em Coríntios participava do culto público sem véu. Seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje num culto com trajes de banho. Imagina uma mulher chegar de biquíni aqui hoje no nosso culto. Chegar de biquíni e vir aqui tentar cantar. O que você ia imaginar? Meu Deus, que escândalo, que falta de temor. Jesus querido, pastor, tu não viu isso? É sempre a primeira coisa que vem na cabeça dos irmãos, né? Pastor, tu não viu isso? Né? Agora para eles lá é um insulto também uma mulher chegar no culto com a cabeça destapada. Quando eu fui lá no culto, lá no Muro das Lamentações, eu tive que botar o quipá. Eu tive que botar algo na minha cabeça. Eu não poderia ir lá dentro do culto deles sem botar algo na cabeça. Não podia ir lá no Muro das Lamentações sem não ter nada na cabeça. Para eles era um insulto entrar lá dentro no ambiente deles. Entendeu? Por isso que nós não podemos deixar também qualquer coisa vir fazer de qualquer maneira os cultos, cultuar de qualquer maneira, fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, porque é um insulto para quem está tentando servir a Deus de uma maneira séria, de uma maneira com temor. Pastor, falando ainda, eu vejo algo interessante. A cabeça coberta da mulher é a sua autoridade para orar e adorar, ou seja, usar seus dons espirituais na igreja, desde que mostre estar submissa a seu marido. Por isso que a Bíblia diz ali: ei, você quer profetizar? Cubra a cabeça. Você quer orar? Cubra a cabeça. O que nós estamos vendo aqui? Cadê a Bíblia? Abre lá, capítulo 1. Deixa eu ver aqui na Bíblia, nós já vamos entender agora a palavra. Abre lá, capítulo 11. 11, versículo 5. Lê bem alto para nós. Peraí, o que a Bíblia diz? Mas toda mulher que profetiza e ora com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Agora nós lemos quem é a cabeça da mulher. Quem é a cabeça da mulher? Beleza? Se o véu é símbolo de submissão, uma mulher que não é submissa ao seu marido, não adianta orar, não adianta profetizar, não adianta fazer nada, porque é uma desonra ao seu marido ela fazer isso. Entendeu? Não é o véu, é o que ele significa, irmã Marivone. O véu, cabeça coberta, significa submissão ao cabeça. Quem é o cabeça da mulher? O homem. Quem é o cabeça do homem? Cristo. Quem é o cabeça de Cristo? Deus. Então, peraí, pastor, trazendo para o nosso tempo, período da graça, lado espiritual, a Bíblia diz que a mulher seja submissa ao seu esposo. Beleza, submissão não é escravidão.
Quando falamos de submissão, agora nós vamos ver o véu na cultura dos coríntios. O véu era símbolo de submissão, e a Bíblia diz: a mulher que ora com a cabeça destapada, a mulher que profetiza com a cabeça destapada, está desonrando o seu próprio cabeça, que representa o seu marido. Vamos entendendo? Olha aqui, Paulo trabalha sobre 4 questões importantes para solucionar o problema do comportamento das mulheres no culto, lá de Coríntios. Primeiro, o comportamento, a submissão. Capítulo 11, versículo 3 a 6 diz bem assim, ó: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Você vai entender agora. E o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Beleza? Então você já sabe quem é o cabeça da mulher, você já sabe quem é o cabeça do homem. Agora peraí, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ei, se a mulher com a cabeça coberta é símbolo de submissão, o homem, ele tem uma autoridade acima da mulher. O homem, ele tem, porque se ele é o cabeça, ele é o líder. Então se ele é o líder, ele não pode estar com a cabeça coberta. Por quê? Porque se ele tiver com a cabeça coberta diante da mulher, ele está em submissão. O homem não pode estar em submissão à mulher. O homem, ele tem que estar na liderança da mulher. A mulher tem que estar na submissão do homem. E o homem na submissão de Deus. Entendeu? Tem muito marido hoje que quando a mulher grita, ele... Tem muito marido hoje que quem manda na casa é a mulher. Mas pastor, porque a mulher quer? Muitas das vezes, porque ele não quer mandar. Tem muita mulher que quer mandar mais que o homem. Por quê? Porque o homem não consegue adquirir o espaço dele. Ou ele ignora a liderança, ou ele faz pouco caso para a liderança que Deus deu para ele como cabeça da família. Aí o que acontece? A troca de papéis. Mas estamos falando de submissão. O homem, ele tem que ser submisso a Deus e liderar a sua família. Por isso que é desonroso o homem ter a sua cabeça tapada. Isso está falando de quê? Diante da sua mulher, ele não pode ser submisso, ele não pode ser inferior ou ser igual, ele tem que ser líder, ele tem que estar na frente, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o protetor, ele tem que ser o guardador, ele tem que ser o intercedor, ele tem que ser o que lidera. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? As mulheres não queriam mais usar o véu, não queriam ser mais submissas, e os homens estavam ficando... Então, tipo assim, deixa elas fazer, né? Estava havendo uma troca de papéis. Porque antes lá fora as mulheres não podiam falar nada. Aceitaram a Jesus, agora adquiriram o espaço, começaram a tirar a submissão da vida delas. Achavam que podiam tudo. E aí os homens estavam recuando, dando espaço para elas fazer baderna. Entendeu? Dando espaço para elas fazer o que elas queriam. Não, peraí, coloca-se no teu lugar como mulher, e eu vou ter que adquirir o meu lugar como homem, como líder, e você como adjuntora. Quando a Bíblia fala aqui, toda mulher porém que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher? O marido. Toda mulher que ora, irmã Daniela, que profetiza com a cabeça descoberta, peraí, a cabeça coberta é símbolo de submissão. Então uma mulher que não é submissa a seu esposo, pastor, isso é Bíblia. Não faça biquinho para mim, porque você está fazendo biquinho para Deus. O que está na Bíblia eu não mudo. Toda mulher que ora, que profetiza, que prega, que faz o que quiser, mas com a sua cabeça descoberta, trazendo para os dias de hoje, sem ser submissa ao seu esposo, não adianta de nada fazer nada para Deus, porque está desonrando, está fazendo vergonha. Entendeu? Aqui a Bíblia diz, está lá no capítulo 11, 3 a 6:
porque é como se tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Se você não quer ser submissa, rapa a tua cabeça. O que é rapar a cabeça? Símbolo de rapar a cabeça, ou é prostituta, ou é adúltera. Nenhum marido vai querer ficar com uma mulher dessa. A não ser Oséias, né? Nós vamos entrar aí nos profetas melhores, que Oséias, Deus mandou, vai lá, pega uma prostituta de casa, depois perdoa ela. Agora senão, ninguém consegue. Vamos para frente. O apóstolo Paulo mostra o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã, capítulo 11, versículo 3, e ele nos mostra também uma ordem no reino de Deus. Cristo não é inferior a Deus, ele é co-igual, co-eterno e co-substancial com o Pai. Porém, na economia da redenção, Cristo se submeteu ao Pai para vir ao mundo. Ele disse assim: Pai, eu vou. Se Jesus lá, se Cristo era Deus, Cristo era Deus, entendeu? Lá no capítulo 1, versículo 1 de João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porém, ele se prontificou, submissão, dizendo: Pai, eu vou, porque lá eu vou ser menor que você. Por isso que a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Aí você não faz confusão. Pastor, como é que Deus pode ser cabeça de Cristo se os dois são Deus? Eu estou falando Cristo homem, Cristo que se submeteu a vir à terra. Se ele veio à terra, ele ficou no comando de quem? Do Espírito Santo. Então ele ficou submisso a Deus. Tá? Olha que interessante. Pastor, a mulher não é inferior ao marido. No entanto, na posição que Deus a estabeleceu, ela está sujeita ao marido. Assim como Cristo se submeteu ao Pai, a mulher deve se submeter ao marido como o cabeça. Entendeu? O cabeça da igreja nunca vai judiar da igreja, sempre vai proteger a igreja. O cabeça da família nunca pode judiar da família, vai ter que proteger a família. Pastor, e a igreja? A igreja vai ter que ser fiel ao seu cabeça, que é Cristo. A igreja vai ter que seguir o seu cabeça. A igreja vai ter que ser obediente ao seu cabeça. Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia acompanha, a Bíblia ele relata que o casamento do homem e da mulher é representado como Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. Ainda falando, o termo grego traduzido por cabeça é keplei, que em raras ocasiões significa governante de uma comunidade, transmitindo normalmente o sentido de fonte de origem, sendo usado em relação ao nascente de um rio. As mulheres têm espaço na igreja. Paulo fala que a mulher orava, profetizava na igreja. Está lá no capítulo 11, versículo 5. Tá? Então está ali. As mulheres têm espaço na igreja. Muitas religiões hoje não dão espaço para as mulheres. Graças a Deus, aqui elas fazem tudo. Mas quando nós chegamos aqui, uma irmã me procurou e falou: pastor, preciso de um esclarecimento, é assim, assim, assim. Eu falei: irmã, a Bíblia ensina assim. Ah, então tá bom, então vou trabalhar. E graças a Deus. Imagina deixar uma ferramenta afiada, sabe aquelas knife, aquelas grandonas lá, né, que corta caburu lá, deixar lá guardado, não pode usar. Mas para que foi colocado no mundo então uma ferramenta dessa, se não pode trabalhar com ela? Pastor, o que a Bíblia diz ainda? Eles exerciam o ministério da oração, da palavra, da igreja, mas essa prática deveria ser exercida reconhecendo a dignidade dela e a sujeição ao seu marido. O que estava acontecendo? Eu não falei que lá na cidade de Corinto tinha uma igreja lá em cima do monte, aonde as mulheres eram sacerdotisas, e agora se converte e querem ser sacerdotisa.
Mas se a Bíblia diz que a liderança está a cargo do homem, como é que uma mulher vai querer entrar já liderar? Nós não podemos fugir do que a Bíblia fala. Você pode ver que desde o começo da Bíblia até o final da Bíblia, a responsabilidade mais forte estará nos ombros do homem. Deus falou para Adão: Adão, você cuida da mulher, cuida do jardim. Deus chamou Abraão, Deus falou: Abraão, tu vai ter filhos. Entendeu? Deus chama Abraão, Deus chama Arão e diz: ó, da tua linhagem eu vou descender aos sacerdotes, e terão que ser machos. Pastor, nós vimos lá na frente, Jesus escolheu o quê? 12 apóstolos. Por quê? Imagina, se Deus fala que a liderança está no homem, o homem não pode tapar a sua cabeça. Está submetido à liderança da mulher. Isso aí contra a palavra. A mulher, ela tem que estar sujeita. A mulher, ela tem que ser submissa, auxiliadora. Isso não lhe dá o direito de nós botar ela lá no chão. Mas na ponta é o homem que Deus colocou. Não foi nós que pedimos isso, foi Deus que estipulou desde o começo da palavra. Entendeu? Foi Deus. A mulher. O que é ser adjuntora? A adjuntora é estar do lado. Então, se o teu marido está liderando, você está do lado ajudando ele a liderar. É isso que Deus fala. Mas o que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios? As mulheres estavam se convertendo, estavam vindo para dentro da igreja, estavam querendo mandar, estavam querendo tirar, estavam querendo nem mais ser submissa aos seus esposos. Entendeu? Os esposos estavam do lado delas, mas elas queriam ser mais que os esposos. Aí o que estava acontecendo? Estava havendo uma inversão de papéis ali. Estavam querendo tirar o seu véu e estavam querendo cobrir a cabeça do marido com o véu. Tipo assim, eu sou a coroa do marido, a Bíblia diz isso. Mas é eu que vou mandar, não Senhor, você é a coroa do marido. Quem leva a coroa é o rei. A autoridade está no rei. Mas um rei sem coroa não é nada. Por isso que aí está a união dos dois. Se a mulher é coroa do marido, o marido é o rei e a mulher é a coroa. Então o rei precisa da coroa para governar, claro, mas o rei é o marido. Estou entendendo, né? Vamos lá, vamos para frente. Outra coisa que Paulo orienta as mulheres dentro desse contexto cultural a usarem o véu também na igreja. Elas não deviam dar motivo para as pessoas suspeitarem da sua honra ou da sua submissão ao marido. Por quê? Porque a mulher com a cabeça destapada era uma mulher que não era submissa ao seu marido. Porque era uma falta de respeito eles veem uma mulher com a cabeça destapada, tá? Ainda vendo, ao cobrir a cabeça, a mulher assegurava o seu lugar de dignidade, subordinação ao marido. Por isso Paulo recomenda o uso do véu para as mulheres no culto público. Devemos ser sensíveis à cultura em que vivemos para não criarmos obstáculos ao Evangelho. Devemos ser sensíveis à cultura em que vivemos. Estamos falando da igreja de Coríntios. Aqui é outra cultura. Se aqui é outra cultura, pastor, se aqui o homem não se sente desonrado porque a mulher está com a cabeça destapada, por que nós temos que pegar os usos e costumes lá do povo de Coríntios e trazer para cá e obrigar a igreja a usar véu? Hoje as mulheres, elas o véu que elas deixam de usar é de outra forma. Muitos maridos não percebem isso mais, entendeu? Mas hoje o véu elas deixam de usar de outra forma. Na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de se comportar. É uma falta de véu na vida deles. Não adianta botar um paninho branquinho na cabeça, dizendo eu sou submissa a Deus, eu sou submissa ao meu esposo, mas na realidade é diferente.
Na realidade é diferente. Quando eu vejo o apóstolo Paulo chamando a atenção, o véu é um símbolo, e ele fala da necessidade da prática da decência no culto divino, transportando para a nossa cultura esse costume. Paulo mostraria às mulheres a necessidade de elas se trajarem com decência para irem ao culto público na igreja. Que mais, pastor? A maneira da mulher apresentar-se, trajar-se, não deve criar escândalo, nem trazer desconforto para os membros da congregação. É isso que Paulo está trazendo para nós hoje. Entendeu? Não trazer desconforto para aqueles que estão te olhando, para aqueles que estão congregando com você. Entendeu? Talvez o teu marido não perceba mais isso, talvez até que ele goste disso. Lá na nossa cidade nós tínhamos uma pessoa que nos procurou e falou: pastor, eu andava assim porque o meu marido me exigia andar assim, que ele queria mostrar o meu corpo para os outros colegas. Entendeu? Não sabia ela que estava desonrando o marido, ou ele estava se achando, mas estava desonrando aquilo que Deus deu para ele guardar na intimidade, estava mostrando para Deus todo mundo. Pastor, quando eu vejo a maneira da mulher se apresentar, eu vejo um segundo ponto aqui: a glória. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 8, lê bem alto para nós lá. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Tá? Bem interessante a ordem cronológica dos acontecimentos. Quem Deus criou primeiro? Deus criou primeiro quem? Deus criou o homem e a mulher. Depois ele fez o homem. Mas a alma, Deus criou os dois juntos. Entendeu? 1:27, se não me foge a memória, de Gênesis. Depois lá no 2, versículo 8, nós vemos Deus formou do pó da terra o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida e fez ele alma vivente. Pronto, soprou o quê? Soprou a alma, que já tinha feito lá atrás. E depois Deus tirou da costela a mulher. Tá? Vamos lá então. Olha só, o segundo argumento aqui, o primeiro argumento é a glória. Depois de falar sobre a questão da submissão, Paulo fala sobre o homem como glória de Deus e a mulher como glória do marido. Uma mulher submissa, uma esposa abençoada, uma esposa querida, ela é a glória do marido. O rei vai ter orgulho de carregar essa coroa na cabeça. Por quê? Porque a glória dele é a sua esposa. A glória do casamento é a esposa, a glória da família é a mãe. Se a mãe não tem filhos, o marido não consegue fazer nada se não tiver a mãe. Entendeu? Embora hoje estão querendo criar aí algumas mães de aluguel que são mães, não mães, né? Mães, né? Mas não dá, não gera filhos. Pode botar seios, pode cortar a genitália, botar a genitália feminina, pode fazer o que quiser, pode até cortar as cordas vocais para fazer fino, falar fino, fazer o que quiser, não vai gerar filhos. Entendeu? Por quê? Porque esse privilégio chamado madre, Deus só deu para a mãe. Entendeu? O homem não conseguiria suportar quantos meses? 9, né? 9 meses de gestação. Nossa, pastor, oxe, aqui é capaz, moço, primeira contração tu já se joga no chão, se foi, tu já berra fino. Ai! É mesmo? É. Vai se aproveitando, vai. Entendeu? Por quê? Porque Deus sabe o que Ele faz. A mulher é sentimental, mas ela é forte. O homem é bruto, mas tem hora que ele é fraco. Ai, dá uma gotinha de sangue ali para ver se não amarela. Entendeu? Pois é, tudo isso Deus fez. Eu vou conversar com ele quando chegar lá em cima.
usa 3 argumentos para provar que o homem é glória de Deus e a mulher é a glória do marido. Entendeu? Maria. Vamos lá então. Primeiro, olha só, primeiro argumento. O primeiro argumento é o da origem, capítulo 11, versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Tá? Primeiro argumento é a sua interdependência. Não, voltando aqui, primeiro argumento falando ainda da glória, tá? O homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do marido. Segundo argumento é a finalidade. Paulo fala que o homem reflete a glória de Deus. Sabe quando Deus criou o homem e a mulher? Antes dele formar do pó da terra, lá no capítulo 1 ainda, quando ele criou só o lado espiritual, Deus falou assim, ó: e fez o homem e mulher à sua imagem. Então nós refletimos a glória de Deus, algo que com a desobediência no jardim do Éden perdemos. Hoje nós não temos a glória de Deus. Hoje nós recebemos ela, mas nós não conseguimos ter ela refletindo no nosso rosto. Por quê? Porque nós vivemos num corpo de pecado. Agora quando eu vejo aqui, ele procedeu de Deus e da mulher. Olha aqui, ó, capítulo 11, versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Se lembra aquele versículo que diz assim, ó: não é bom que o homem esteja só. O que é que Deus fez? Farei uma adjuntora para que esteja como diante dele. Entendeu? Traduzindo, o homem não foi feito para viver sozinho. O homem foi feito para viver em sociedade. O homem foi feito para viver em família. O homem foi feito para crescer, encher e produzir da terra. Agora quando eu vejo, o terceiro argumento é o da relação com os anjos. Pastor, o que tem a ver a mulher véu com os anjos? Capítulo 11, versículo 10, lê lá para nós. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça, como sinal de autoridade. Mas o que os anjos têm a ver com o uso do véu na igreja por parte das mulheres? Ou o que os anjos têm a ver com a submissão das mulheres com os homens? Olha só, existem 2 razões. A primeira é que quando estamos reunidos em um culto público, os anjos estão reunidos conosco. Isso é indiscutível. Eles estão reunidos para aprender com a igreja. Os anjos aprender com a igreja, irmã Diva. Abre a Bíblia, capítulo 3, versículo 10 de Efésios. Os anjos estão aqui aprendendo com nós. Vamos ver o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Tem coisa que os anjos não conhecem. Tem coisas que os anjos estão aprendendo agora. A Bíblia diz que os anjos acampam-se ao redor dos que o temem. Pastor, os anjos conhecem 100% do céu. Agora da terra eles estão aprendendo com nós. Entendeu? Da terra eles estão aprendendo com nós. Pastor, como é que Deus conhece a terra? Ele conhece porque Ele fez. Como é que Ele sabe como é que é o habitar aqui na terra? Ele só sabe porque Jesus habitou aqui e está lá intercedendo por nós. Quando Deus se levanta e diz assim, ó: eu vou acabar com a raça humana, Jesus fala bem assim: não é bem assim, Deus. Eu já vivi, eu já passei por essa tentação, eu sei o que aquele irmão está passando, eu sei por que aquele irmão desanimou, eu sei, e cuspiram na cara dele, também cuspiram no meu. Deus tem misericórdia deles. Deus não viveu aqui na terra, mas Jesus viveu, e Ele está lá no céu, com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Os anjos estão aqui na terra com nós. E olha só, o que os anjos têm a ver ainda conosco? O profeta Isaías registra no capítulo 6, versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os seus pés, e 2
com duas voavam. Se os anjos cobrem o rosto para adorar a Deus, por reconhecerem a majestade e a santidade de Deus, da mesma forma as mulheres devem cobrir o rosto com o véu, por causa da autoridade que Deus tem sobre o homem, por causa da sujeição que eles têm a seu marido. Entendeu? Os serafins tinham 6 asas, e a Bíblia diz lá no profeta Isaías que 2 cobriam o rosto, forma de submissão. Tá? Da mesma forma que os anjos cobrem para não ver a glória de Deus, para ser submisso a Deus, assim também as mulheres, elas têm que ser submissas à autoridade dos seus maridos. Por quê? Porque foi uma autoridade estipulada por Deus, não foi estipulada pelo homem. O próprio Jesus falou lá diante de Pilatos: nenhuma autoridade teria se do alto não tivesse eu te concedido. Estamos falando de um rei que estava querendo matar o próprio Cristo. Tá? Pastor, ainda falando, a mulher, o terceiro lugar aqui é a interdependência. Está estourando o horário, olha aqui, ó. A interdependência, capítulo 11, versículo 11 e 12 diz bem assim, ó: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Pastor, no começo do versículo diz bem o que? No Senhor. Isso é lado espiritual. Se a mulher veio do homem, por ter Deus criado a mulher a partir da costela do homem, o homem é nascido da mulher. Então eles são interdependentes. Não tem esse negócio de eu sou melhor que você é melhor que eu. Porque a mulher depende do homem para ter filhos, e o homem depende da mulher para nascer. Correto, irmã enfermeira? Entendeu? No Senhor não tem quem é melhor, quem é maior. Os dois são interdependentes, tá? Vou para frente. Quarto lugar ainda, a sua natureza, pastor. A natureza do homem e da mulher. Capítulo 11, versículo 13 a 16 diz: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Olha só, o véu é símbolo de quê? Submissão. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para nós hoje agora. Entendeu? É próprio que as mulheres orem a Deus sem... Vou trocar o véu com a palavra submissão. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer a submissão. Algo a se pensar. Pastor, ainda diz o que? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Olha o que o versículo diz lá. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? Estamos falando de natureza, estamos falando de costume. O que é da mulher é da mulher, o que é de homem é de homem. Não usa as coisas que é de mulher, não usa as coisas que é de homem. A natureza é bem diferente uma da outra. Deus fez o homem diferente da mulher e a mulher diferente do homem. Hoje o homem está se comportando como uma mulherzinha e a mulher está se comportando como um homenzinho. Isso não é a natureza. Isso é inverter o que Deus criou. Entendeu? Ainda mais o que diz o versículo: e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, ou em lugar de véu. Véu, né? Deus fez o homem e a mulher diferentes uns dos outros. O homem precisa manter a sua diferença física da mulher, né? Que mais, pastor, que nós aprendemos com esse versículo? Seu vestuário deve ser diferente, né? Não tem esse negócio de dar todo coladinho, todo justinho, todo cheio de... Não, irmão, você é macho. Você é bruto, carinhoso, mas você é macho. Quem é delicado é a mulher. A mulher tem que andar toda cheia de delicadeza. O homem não, o homem é homem, moço. Tem homem se comportando como uma mulherzinha hoje. Mesmo detalhes de mulher está querendo usar também.
Sem contar com a vaidade que era só das mulheres, agora já está pegando nos homens também. Isso é coisa do inferno lá na nossa sociedade hoje. Para quê? Para os nossos filhos crescerem com a mente confundida, não saber o que é, o que não é. Isso é coisa do inferno, e nós temos que passar para os nossos filhos o que é e o que não é. Senão eles vão crescer. A mídia já está confundindo a mente das nossas crianças, as escolas já estão confundindo a mente das crianças, as companhias lá de fora já estão confundindo a mente das nossas crianças. Quando a Bíblia diz aqui, ó, o papel do homem é diferente do papel da mulher. O homem deve ser verdadeiro, masculino, e a mulher verdadeiramente feminina, pois eles foram criados diferentes, têm características físicas, mentais, emocionais distintas. Entendeu? Se chegar uma mulher para você e dizer assim: e aí, bro, calaveroso hoje, pode contar, isso aí está contaminado. Está contaminado. Chega aí uma mulher, né? Chega um homem, né? Ai, foi lavar o carro hoje, acabei quebrando minha unha. Nossa, vai capinar capim, vai plantar batata. Vai plantar batata, vai trabalhar na roça, geração x-salada. Entendeu? Que hoje os filhos estão crescendo uma geração x-salada. Se for botar na enxada, não aguenta mais. Por isso que está se tornando uma geração melada. Não se cria mais homem nem mulher. É isso que está acontecendo com a sociedade. E nós enxergamos isso. Nós vemos essas coisas, né? Vai corrigir um filho hoje lá no Brasil para você ver, você não pega a guarda deles. Eles enfiam teus filhos no orfanato e pronto, deixa lá. Eles preferem que teus filhos caiam nas drogas, caiam na prostituição, mas não que você bata neles e corrija eles. Eles preferem isso. Não estou incentivando você a bater no teu filho, estou incentivando você a corrigir eles. Porque é desonroso o homem cobrir a cabeça. Cobrir a cabeça é tipo assim, ó, cobrir a sua autoridade, camuflar a autoridade que Deus te deu. Você é líder na sua casa. E é desonroso a mulher descobrir, tirar a submissão. Ela tem que estar do lado do esposo. Ela tem que ser aquela escora do marido ali. Não, eu estou junto contigo, não. Se é por bem, nós vamos lá. Pastor, para nós encerrar ainda, eles exercem no casamento papéis diferentes e devem se vestir de forma diferente. Paulo diz que a apresentação do homem precisa ser diferente da apresentação da mulher. Essa diferença deve se manifestar de maneira de se vestir, também no comprimento do cabelo. Portanto, homem e mulher devem viver essa diferença tanto no seu aspecto físico, sexual, quanto no vestuário, no corte de cabelo. Você vê hoje as mulheres hoje cortando o cabelo, misericórdia. Estava vendo que o David, acho que foi hoje lá, uns cortes de cabelo lá. Só Deus na graça, só Deus para dar graça. Só Deus para dar graça. Entendeu? Aquelas mulheres não se vê mais. Se é mulher ou se olhar por trás, não se dá de dizer que é mulher. Tem homem que se olhar por trás não dá de ver se é homem ou mulher também. Não dá para ver. Porque na nossa cultura nós sabemos o que é mulher e o que é o homem. Mas estão acabando com até isso, com o valor da cultura. Lá no sul, mas porque eu estou fora lá. A cultura moderna ocidental está tentando de todas as maneiras acabar com a diferença entre homem e mulher. Não sei quem foi que comentou aí sobre a documentação que está em processo na justiça. Filiação 1, filiação 2. Não estou nem botando mais nome de pai, nome de mãe. Não estou nem botando mais sexo. É indefinido agora o sexo da criança. Ela vai escolher lá na frente o que ela quer ser. Esse é a geração que estamos vivendo. Pastor, mas nós estamos na Bíblia. O Criador não fez um ser androgênico. Ele fez homem e mulher, macho e fêmea. Abre a Bíblia lá no Gênesis capítulo 1 e 27. Para vocês não dizerem que é eu que estou falando. Gênesis 1 e 27, bem alto.
Olha aqui, ó, o homem, glória de Deus, a imagem. Macho e fêmea os criou. Deus, ele fez bem diferente. Pastor, isso foi a alma. Agora, quando Deus faz o corpo da terra, ele primeiro faz o homem e depois ele tira da costela. A forma de tirar da costela é para ser uma só carne, mas ele faz um corpo diferente. Corpo diferente. A alma é a mesma, a alma é igual, mas é corpo diferente, papéis diferentes. Se Paulo tivesse de ensinar esse princípio a uma das nossas igrejas no ocidente, ele não diria às mulheres que usasse véu na igreja. O que ele diria? O véu não faz parte da nossa cultura, irmãos. Pastor, o escritor chega a dizer que o uso do véu tem um significado puramente local e transitório. Eu estou falando do véu tecido, eu estou falando do véu cabeça. Aqui, olha só, porém o princípio permanece: as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e precisam vestir-se com modesta e pureza. O véu não precisa usar, porque nós não estamos na cultura ocidental, mas o significado do véu nós temos que viver hoje. O significado, a pureza, a modesta, a submissão. Amém? Manzela, se prepara para adorar o Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar.